Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 3 de novembro de 2023. Hoje um movimento bem forte, assim, tanto no índice futuro, Ibovespa, alguns papéis subindo de uma maneira bem expressiva. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Localweb, Magalu, ambas subindo 12%, Qualicorp, que eu havia falado uns dias atrás, subindo bem também, Azul. Então, trazendo análise de alguns papéis deixando cenários bem interessantes. Então, nós temos Localweb, por exemplo, com a 61 no mensal, ativando. Então, passar para vocês a análise, espero que vocês gostem. Começando com o índice futuro, alta de 2,46%. Um movimento que começou com um gap nessa região. Nós tínhamos aqui um trap nesse fundo. Esse trap deixaria como alvo aqui 1776, então um alvo que já alcançou, né? Na verdade aqui seria justamente no início do dia de hoje, superou bem. Nós tínhamos também aqui, poderíamos considerar na verdade um retângulo aqui nessa região, então nós tínhamos aqui um fundo com vários toques nesse ponto, vários toques tentando ganhar aqui, tentando perder na verdade esse suporte, não conseguindo, e aqui no topo tentando superar essa resistência também não conseguindo. Hoje já começou com um gap e nesse gap mostrando força, já vê esse movimento de alta. Então, qual seria o alvo, né, desse movimento? O alvo seria justamente a projeção desse retângulo para cima, né? Então seria ele mesmo projetado. Então, considerando aqui seria a parte inferior e o topo aqui no 117.700, o alvo seria na casa dos, praticamente no topo anterior, né? 121.800. Esse aqui seria um ponto importante. Considerando também que nós tivemos aqui um pivô, então a confirmação do pivô veio justamente com o movimento de hoje, o alvo também 121.200. Na verdade um pouco abaixo, né? 121.280. Então, nessa região aqui, provavelmente, que também é a região desses topos anteriores, seja um ponto em que tem um pouco de resistência por parte dos vendedores. Em relação ao Ibovespa, o Ibov teve um candle muito forte hoje. Então estamos falando aqui de um candle que praticamente engolfou 5 semanas, né? Então 5 semanas em uma, um movimento bem forte, mostrando a força justamente aqui desse 113 mil é um suporte importante, então é interessante deixar já marcado. Esse aqui é um ponto que tem segurado bem, que ficou 4 semanas, né, bem em cima dessa região, segurando e depois foi. E superando também, aqui esse ponto que eu tinha, 116.600, era um ponto que pelo diário mostrava aqui bastante resistência, né? Então era um ponto que havia segurado alguns dias antes, depois, hoje passou direto, rompeu. Então é interessante observar com essa região. Temos também esse pivô. E primeiro alvo, 120.440, próximo a essa resistência aqui anterior. Então, Ibovespa traz um pouco mais desse cenário, né, que seria essa resistência 120.440. Em relação a esse movimento de baixa, só tirar aqui um pouco essa retração anterior, nós teríamos aqui como um ponto a observar seria justamente o 118.640, que é a retração de 61,8 desse movimento de queda. Então, chegou bem próximo hoje, é um ponto a ser observado também. Apesar de termos aí um movimento de alta bom, né? Assim, 3 dias muito bons. O de hoje, sim, realmente um movimento bem expressivo, volume alto, então superando várias médias aqui. Um ponto importante seria este aqui, levando em consideração também já ser um ponto que segurou anteriormente, então 118.640, caso não segure aí, seria um pouco mais próximo ao topo, né? Seria aqui uns 120.500, mais ou menos, outro ponto de resistência. Em relação ao dólar, o dólar hoje chegou na região de 61,8, então aqui pode ser um suporte importante. Pelo tempo gráfico diário, vocês observam aqui que segurou hoje, né? Então hoje tentou perder essa região dessa 61, deu uma segurada já. Então é interessante observar que tipo de movimento vai se confirmar aqui nessa região, tá? Então o que pode ocorrer, pode ser que perca aqui um pouco, depois deixe um candle legal de recuperação e pelo semanal deixe um candle melhor ainda. Então é interessante observar
esse 4902,32, que é a retração de 0,8 desse movimento de alta. O primeiro ativo de hoje, Desktop, Desk3, comentei ontem, né, que estava aqui no fundo de uma consolidação, estocástico virando, volume alto, hoje subiu 4,67%, e hoje talvez não seja nem interessante a compra, né, levando em consideração a simetria, que é o quê? 3% para cima. Então uma compra hoje teria um stop de 15 para um ganho de 3, então não compensa. Se quem estiver no ativo, interessante observar justamente aqui essa resistência superior no 15,90, tá? Um ponto importante para observar. Próximo ativo, Local Web, que move LWSA3, um movimento muito forte, muito expressivo, tanto ontem quanto hoje. Era um ativo que eu acompanhava pela 61.8, até comentei que já tentei uma compra aqui nessa região e fui estopado. E ontem, um movimento já bem forte, 9% hoje, 12% de alta. E pelo semanal, deixa um cenário interessante, que é justamente esse candle. Nós temos aqui um candle que mostra a superação de praticamente 6 semanas em um candle só. Então seria praticamente um engolfo de tudo isso daqui, várias semanas sendo engolfadas por um candle. O volume não está muito legal, tá, para esse movimento aqui. Entretanto, é um movimento muito expressivo. Então aqui, vendo a superação de 61.8, só que o stop também é bem expressivo também, né? Então o stop aqui de 20%. Pelo mensal, também, que pode estar deixando aqui essa 61.8 aí um movimento forte, né? Que teria como primeiro alvo aqui esses 9,54, depois aí uma projeção aqui dos próximos alvos de Fibonacci. Então um movimento bom no Local Web, aqui nessa região. E interessante, né, como começa esse mês já. Então 3 dias, sendo 2 dias de pregão apenas e um candle aqui bem, praticamente engolfando no mês passado. Próximo ativo, Carrefour. Carrefour é um ativo que eu comentei com vocês, que tinha um trap no semanal, um Joy de Nápoles que ativou aqui no diário e ontem já tinha tido uma alta boa, hoje alta de 4,96%, uma alta muito boa, tentando superar aqui essa média de 80. Caso haja a superação aqui deste candle, ou até assim, o que pode ocorrer também, né? Como está tentando ganhar aqui essa região, pode ser que pelo intraday tente fazer um movimento aqui, segure justamente nessa região do gap para ir puxar. Então podia ser aqui um pullback justamente aqui no ponto para confirmar esse pivô, mas que tem aqui como alvo confirmando os R$ 11,08. É um ativo que o ABV mostra força. O volume que estava fraco era um dos pontos assim que me deixava questionando essa operação. O volume deu uma boa melhorada. Ontem volume muito acima da média, hoje acima da média também. Então interessante aqui o movimento em Carrefour. Magazine Luiza, Magalu. Esse é um ativo que hoje já vinha, né, com alguns dias aqui, vocês observam aqui, nós tivemos 8 dias com volume acima da média, então volume bom. Hoje fez o que aqui Magalu? Deixou um candle forte, com volume muito acima dos dias anteriores e que também estocástico apontando para cima, mas que pode ter deixado aqui uma operação de 61.8, tentou confirmar que já rompendo o pivô, não conseguiu, mas aqui um movimento bem bacana aqui nessa região, né, de 61, que foi justamente a gente começou o candle hoje, confirmando aqui que não está na operação. Interessante aguardar um pullback para ir tentar buscar os próximos alvos. Interessante também Magalu, essa região aqui de fundo, né? Então aqui pode deixar um movimento importante. Interessante ver se consegue engolfar essa região aqui deste candle anterior e deixa um movimento muito bom, né? Mas estamos falando aqui num movimento que teria que superar os R$ 12,16. Tem chão. Próximo ativo, Qualicorp. Esse ativo que eu comentei, estava com um BV bacana, até o Marcelo que comentou sobre esse papel, né? Fui ver, realmente tá bonito. Continua bonito o ativo, o volume aumentou bem. Aqui vocês veem que o Trap ativou aqui no dia de ontem, né? Vendo a superação do Trap, já está andando. Aqui, superação já 9%, então movimento bom. Volume aumentando, divergência no BV, que é
uma operação boa, né? Que realmente o pessoal que pegou uma operação boa. No semanal, pode deixar um trap de compra aqui nessa região. Então, o que seria esse trap? Seria a tentativa de perda, né, dessa região aqui de suporte anterior, que não ocorre. Após isso, havendo essa operação, a gente projeta 2 vezes este candle para cima, seria na faixa dos R$ 4,30 com stop aqui no fundo. Quem não está no ativo hoje é um stop um pouco caro, né? Estamos falando de um stop de 17%, mas que também traz um ganho bem expressivo, seria um ganho de 34% aqui no ativo. Próximo ativo, CVCB3. Esse ativo aqui fez uma 61 bonita, então havia feito anteriormente. Deixa eu puxar aqui um pouco mais para trás e alterar aqui o layout. Aqui vocês veem esse movimento, então justamente aqui na 61, esse candle 203, teve aqui força, rompeu, depois que confirmou essa 61, em que o stop também era curto, que estamos falando de stop de uns 5%, já é uma operação que está dando 27%, uma operação muito boa. E agora, superando aqui essa região, que a gente vê aqui um pivô que teria como alvo os R$ 3,70. Primeiro alvo, tá? Da confirmação desse pivô. Movimento bom em CVC. Próximo ativo, Azul. Azul 4. Esse ativo aqui também deixando um sinal muito interessante em uma 61.8. Então tentou perder aqui o candle dessa semana. Testou esse suporte aqui do fundo. Então qual é o suporte aqui que foi testado? Os R$ 12,02. Tentou perder essa região. Já foi um movimento que foi rechaçado e hoje alta de 9%, um movimento muito bom. Então essa operação aqui, nós temos aqui a confirmação, né? Se o candle da semana passada esteve aqui, que confirma essa 61.8, então seria um stop aqui de 15% para um primeiro alvo de 56%, que é justamente aqui esse ponto. E havendo aqui a confirmação, o rompimento, aí a gente traça também a projeção dos próximos alvos e quem estiver no papel o negócio fica bom. Realmente fica muito bom aqui esse movimento. Então aqui seria o primeiro alvo mesmo, com rompimento, R$ 31,87 em azul. Grupo Natura, NTCO3, também uma região de 61.8. Aqui nós temos o estocástico apontando para cima, justamente nessa região. A briga próximo a essa região aqui de suporte, então quem estiver no papel já pode considerar como suporte os R$ 12,35. Aqui tem ocorrido muita briga aqui nesse ponto. E vocês veem aqui um candle bem bacana no tempo gráfico semanal, aqui confirmando o 61.8, que tem um stop até curto, de 7%, teríamos como alvo aqui os R$ 18,29, uma possibilidade de ganho de 37%. Então, levando em consideração que tudo subiu hoje, que vários ativos deixando sinais interessantes, o que eu tenho buscado hoje é justamente trazer a vocês a possibilidade de operações objetivas com stop técnico definido. Se o stop é caro, se não faz sentido para você que está assistindo, é normal. Mas aqui deixa uma operação também de 61, um tempo gráfico semanal, com um alvo bem interessante. Último ativo de hoje, grupo Soma 3. Esse ativo também deixou um movimento bom aqui no fundo, o estocástico apontando para cima, o OBV deixava uma divergência bacana aqui nessa região e hoje subiu 8%, né? Já abriu em gap. Esse aqui é um ativo também que deve correr um pouco mais, tá? Deixa eu ver pelo semanal, olha esse movimento aqui no semanal. Quem estiver no ativo, um ponto interessante como suporte, 5,23, tá? Claro que já andou bastante, mas aqui realmente é um ponto em que tem segurado. É interessante deixar aqui marcado, tá? Quem não pegou o ativo, quem não viu a operação, quem realmente não quis, né, correr um risco, levando em consideração como estava na nossa bolsa, interessante aguardar aqui uma 61.8, então faz o que é necessário ser feito, acompanhar o movimento. Caso corrija hoje, se no caso segunda-feira, no início da semana começa a corrigir, interessante observar os R$ 5,32. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.